Vamos continuar nossa leitura? Hoje, Juízes 14:15, Salmo 116, 1 Coríntios 8:9 e o hino 429 da harpa cristã. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela palavra. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Hino 429. Escuta o Evangelho. O pecador desejoso de verdadeiro perdão, a voz de Cristo, ditoso, escuta com atenção. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, ó divinal conselho, que vem dos mais altos céus. Hoje, com fé e de graça, vem aceitar o perdão de Cristo, pois te abraça, dando a salvação. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho, que vem dos mais altos céus. Cristo Jesus tem vertido seu sangue com grande dor para salvar-te, perdido e te encher de amor. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, ó divinal conselho, que vem dos mais altos céus. Se tu, contrito, aceitas de Cristo o seu perdão, terás então paz perfeita e gozo da salvação. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho, que vem dos mais altos céus. Glória a Jesus. Juízes 14:15. Certo dia, Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma moça filisteia em Timna. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo, entre todo o nosso povo, com quem você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: Consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímna, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímna. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tímna, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímna para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da cabeça do leão, da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímna para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse: Vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse: Do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: Eita. Senhor, misericórdia. Glória a Jesus. Convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivo você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: Você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: Não revelei o enigma nem a meu pai nem minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia ele lhe contou a resposta. Ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão.
ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse, desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas. Amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais nos filisteus. Assim queimou tudo quanto os peixes já ceifados com o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam, foi Sansão, pois seu sogro de Tímina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher de seu pai. Sansão disse aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam, viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão, o que você está fazendo conosco? Sansão respondeu, só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram, viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então os amarraram com 2 cordas novas e os fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fossem barbantes de linho queimados. E as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor. Por meio da força de teu servo concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos destes incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza, então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte. Meus olhos das lágrimas, meus pés da queda, por isso andarei na presença do Senhor, enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo. Sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças. E louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de
Jerusalém. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 8 e 9. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. E sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito, e portanto quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou esta responsabilidade. Qual é então a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos de que tenho para anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei.
Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigada, Pai, pela palavra. Nos capacita, nos sustenta, Pai. Nos protege, nos livra e nos guarda de nós mesmos, de pensamentos e da forma desse mundo, Pai. Que nós tenhamos força, coragem e ousadia para sermos diferentes, para te ouvir e te obedecer, Pai. Ainda quando parecer, Senhor, loucura para outros. Mas para nós, Pai, que cremos no Senhor, é a nossa direção, é o nosso caminho. A palavra é o nosso manual, Pai. E o que nos aproxima do Senhor e o que nos liga ao Senhor, Pai. Nós cremos na palavra, nós acreditamos no seu sacrifício, na sua ressurreição e no Espírito Santo. E leva essa palavra a outros, Pai, que também vão crer, Pai. Em nome de Jesus. Amém.